Boa tarde, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seus corações e também no meu cada dia mais. Sabemos o que nós estamos vivendo aqui no nosso país, na nossa nação, na verdade no mundo inteiro, né, com essa pandemia que tem dominado o mundo. E eu queria fazer um estudo com vocês sobre a vinda de Cristo. Será que ela vai vir mesmo? Será que vai ter essa vinda? Será que a tribulação é antes? Será que é depois? Eu sei que eu quero deixar claro que existe várias linhas de pensamento a respeito da grande tribulação também e do arrebatamento. Existe várias linhas de pensamento. Tem gente que acredita que o arrebatamento é antes, tem gente que acredita que o arrebatamento só vai acontecer depois da grande tribulação. Então eu queria mostrar para vocês algo interessante, que estudando Apocalipse nesses dias de confinamento em casa e aprendi algumas coisas, e eu já tinha essa linha de pensamento há um bom tempo já, tanto é que eu tenho preparado a minha família a respeito disso, né, para que a gente esteja prontos, né, porque a gente não sabe o dia nem a hora que Jesus vai vir, então você também não sabe, então é melhor se prontificar cada vez mais, estudar cada vez mais, meditar cada vez mais na palavra do Senhor, porque esse dia vai acontecer, tá? Mas que dia? Eu tenho um tema para a gente estudar aqui, que é o seguinte, está em Apocalipse capítulo 6, que eu já quero deixar claro que se trata da grande tribulação, os selos que vai ser aberto lá. Eu vou tentar ser bem breve, eu não vou aprofundar mais, porque se a gente aprofundar muito mais no capítulo, a gente não fica apenas um tempo de 10, 15 minutos, a gente vai passar talvez horas ou talvez dias discutindo sobre isso aqui. Existem vários pontos que eu destaquei, mas eu queria que a gente prestasse atenção no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 2, tá? O nosso tema hoje aqui é sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas a Bíblia descreve sobre os 4. Mas quem são os 4? A linha de pensamento nossa muitas vezes segue assim, acreditando-se que o primeiro cavaleiro do Apocalipse, que é o cavalo branco, que nós vamos fazer leitura aqui, pensa que é Jesus que está descendo dos céus. Pensa. Mas aí eu fazendo alguns estudos e comecei a observar em alguns pontos sobre esse começo desse capítulo aqui. O primeiro texto diz o seguinte, ó: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de um trovão, vem e vê. Esse é o versículo 1. Versículo 2: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O que eu destaquei aqui? Primeiro, os 4 animais, que nós não vamos falar dele agora, talvez em outra oportunidade, na quinta-feira a gente fale um pouco dele. Mas o que eu destaquei aqui nesse texto? A Bíblia está aqui, toda rascunhada, riscada, mas eu queria que você prestasse atenção no seguinte: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é o Senhor da espada? Eu fazendo algumas pesquisas, né, fazendo algumas pesquisas, eu achei algumas coisas super importantes. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 12, o Senhor ele começa a mostrar o que ele traz na sua mão. Eu queria que, se você tiver com sua Bíblia, abre aí. Não adianta eu só abrir aqui não, você tem que abrir, tem que ser bereano. No capítulo 2 de Apocalipse, versículo 12, ele diz o seguinte: o anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que tem, na verdade, quem tem essa espada afiada de 2 gumes? Quem é que tem? Eu também separei mais alguns textos, eu coloquei aqui no slide para facilitar a leitura, para a gente não perder muito tempo procurando na Bíblia. Procurei porque eu não tinha destacado isso. Mas em Efésios capítulo 6, versículo 17 diz: e usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes,
ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Eu achei vários textos que falam sobre a espada, e eu vou ler todos que eu achei. Eu só não coloquei alguns do Antigo Testamento, porque pouca gente sabe interpretar o tempo no Antigo Testamento fazendo a luz do Novo Testamento. Pouca gente sabe isso. Pouca gente. Só quem realmente se aprofunda disso. Tanto é que tem muita gente falando besteiras aí. E a gente tem muitos fiéis das nossas igrejas caindo em algumas coisas que não tem condição da gente aceitar. E voltando para o texto, ele diz o seguinte, em Apocalipse capítulo 2, versículo 16, diz: portanto arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Tudo que Jesus está falando sobre espada, ele está falando do poder da sua voz, do poder que é a palavra de Deus, desta palavra aqui. O que ele está falando é o seguinte: escute tudo que sai da minha boca, porque ela é a espada. Então, quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é aquele que traz a espada. Quem é a espada? A Bíblia. Eu queria voltar de novo ao capítulo 6, o início, principalmente o versículo 2, que esse primeiro cavaleiro, ele não vem com espada, ele vem com arco. Se é um cavaleiro, e se esse cavaleiro é Jesus, ele não deve vir com arco, ele vem com espada. Não sei se você está conseguindo captar o que eu estou falando. Mas temos mais textos ainda a falar, e diz o seguinte: da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar de vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Isso está em Apocalipse 19, versículo 15. Mas também em Apocalipse capítulo 1, versículo 16 diz: e tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como a do sol, como quando brilha, e em todo o seu fulgor. Veja bem, todos os textos que eu estou trazendo para você é tudo luz do Novo Testamento. E eu trago um do Antigo Testamento, de um guerreiro chamado Josué. E esse guerreiro, ele tem um encontro com Deus. E Deus aparece para ele com o que na mão? Com a espada. Não tem uma referência bíblica, a não ser o que nós lemos no capítulo 6, versículo 2, de que Jesus ou Deus aparece ou fala de arco na Bíblia como representação dele. Não existe. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: se a grande tribulação não existe ou não vai existir antes do arrebatamento, por que que esse cavaleiro, o que está montado num cavalo branco, ele vem com arco e não com espada? E ainda mais, ele vem com uma coroa. Essa coroa é a falsa identificação dele como Deus para enganar a humanidade. Por quê? Em Josué, só quero mostrar mais um texto que fala sobre a espada. Em Josué, capítulo 5, versículo 13 e 15, e eu conversando com minha esposa na hora depois do almoço, e falando com ela algumas coisas a respeito disso, do Apocalipse, e eu falei com ela: Josué é uma das primeiras manifestações em que Jesus aparece com a espada na mão. Aí ela falou: mas eu li Josué e não vi isso. Então abre lá em Josué capítulo 5, lá no final do capítulo você vai ver. E quando ela leu e abriu os olhos, ficou surpresa. Por quê? O que acontece, e o que acontecia comigo há 3, 4 anos atrás, é que a gente lê a Bíblia de maneira superficial e não pontua o que a gente acha interessante. Eu falei com ela isso hoje. Quando você lê pontuando o que você acha interessante, porque senão vai passar despercebido e você está lendo por ler, e você vai estar perdendo praticamente seu tempo. Eu posso dizer com toda sinceridade que eu tenho aprendido agora na Bíblia. Eu já li 3, na verdade é a terceira vez que eu estou lendo a Bíblia,
E das duas outras vezes eu aprendi muito pouco. Mas nessa pouca, que já tem 3 anos eu lendo a Bíblia, essa outra Bíblia pela terceira vez, 3 anos, só que eu tenho pontuado e tenho estudado muito algumas coisas. Sei que eu poderia ter terminado já, mas o que eu quero mostrar para você é o que está escrito aqui no versículo anterior. No versículo 13: E estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e olhou e viu um homem de pé empunhando uma espada. Você consegue distinguir o que é uma espada e o que é um arco? Agora eu quero trazer para você o que é o arco para algumas pessoas ou algumas identidades religiosas aí. O arco, na verdade, ele simboliza a arma de guerra do deus Apolo, deus grego, ou seja, é um deus fictício? Não é fictício, porque nós vamos entender quem é esse deus Apolo. Mas eu queria ler para vocês um pequeno relato de quem é Apolo. Também conhecido como Febo, brilhante, na mitologia grega é considerado um deus da juventude e da luz, identificado primordialmente como uma divindade solar, uma das divindades mais ecléticas da mitologia grego-romana, filho de Zeus. Aí já entra a parte fictícia. Filho de Zeus e de Titã, Latona, chamada Leto, que tinha uma irmã gêmea chamada Artemis. Apolo tinha uma irmã gêmea chamada Artemis. Como é que deuses podem reproduzir-se? Como se houvesse esse poder de reprodução no céu. Mesmo porque Deus ele trabalha contra o pecado e não o pecado. Não estou dizendo que o coabitar é o pecado, mas no céu deuses não se coabitam. Não tem como isso acontecer, porque vai sempre gerar o que a gente vive hoje aqui, a base do pecado: ganância, ambição, poder. Então não existe divindade em um lugar onde a mente é terrena. E o que acontece é o seguinte: Apolo e sua irmã nasceram na ilha de Delos, onde sua mãe Leto se refugiou para se esconder de Hera, a esposa de Zeus. Por que eu estou falando isso? Porque Zeus adulterou. Apolo é um filho bastardo. Deuses adulteram? O diabo sim. A estátua, eu vou botar uma figura para vocês aí, mas uma das estátuas de Apolo na academia de Atenas, na Grécia, né? Ela traz ele com um arco, né? Na verdade, esse arco é como se fosse uma harpa, né? Onde a pessoa toca e tal. Mas isso porque ele também é conhecido como o deus da música, né? Mas esse deus aí também tinha a sua parte negra, que era considerado um arqueiro de grande habilidade, né? Com 1 ano de idade ele seguiu uma serpente de Piton, que era também inimiga da sua mãe, e a matou com flechas. Dá a entender outra coisa, né, sobre a Bíblia, né? O diabo e Eva. A partir desse momento foi considerado um grande arqueiro, e seu arco disparava dardos letais que matavam os homens com doenças ou então com mortes súbitas, né? O poder de Apolo se exercia em todos os lugares da natureza e do homem. Então ele era um deus que tinha poder. Isso faz uma referência muito clara de quem é Apolo. E eu quero mostrar para você outro texto daqui a pouco. Quem é Apolo? Esse deus, Apolo ele tinha esse poder aí de sentenciar as pessoas por morte e mandar as pragas e tudo mais, né? E era, além de tudo, era muito belo, né? A mitologia grega diz isso, que ele era um deus muito belo e que ele também tinha o poder para curar. E é bem semelhante a alguém que nós vamos falar agora, que é o título da nossa mensagem aqui hoje, né? Você entendeu, no caso? Você entendeu? Se você não entendeu, eu vou explicar de novo. Eu vou deixar claro que Apolo, ele é Satanás. Ele é Satanás. Ele aqui é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. O primeiro.
Ah, mas você não deve estar concordando com isso. Meus irmãos, é só você pegar a Bíblia e procurar lá. Se você não sabe onde é que está, você pode até no Google aí e colocar assim, textos bíblicos onde falam que Jesus carrega um arco. Você não vai encontrar. Mas você vai encontrar textos bíblicos em que Jesus carrega a espada. E outra coisa interessante é que quem está abrindo os selos é o Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Não é Jesus? E ele não para de abrir o selo, ele abriu 7 selos. Ele foi abrindo o segundo, o terceiro e o quarto selo, ele apresenta os 4 cavaleiros. E assim vai, mas quem é que está trazendo o selo? Quem é que está abrindo os selos? É o Cordeiro. Então se ele está abrindo o Cordeiro, ou se ele está abrindo os selos, perdão, como é que ele pode ser o cavaleiro que está indo à terra? Ah, mas ele é Deus, ele pode fazer tudo, realmente, ele pode fazer tudo. Então quem é Apolo? Apolo é Satanás. Satanás é aquele que está também trazendo um arco. Satanás é aquele que, por permissão, entenda uma coisa: Deus permite que Satanás faça tudo. Tá certo? Ele permite isso. Por quê? Minha esposa perguntou isso. Por que ele permite? Porque é aí que vai vir a prova dos crentes. É aí que vai vir, porque ele vai vir com tanto poder, tanta glória, que ele vai chamar a atenção de todo mundo. E Satanás, a Bíblia fala que era um ser de luz, era bonito. Apolo é um Deus bonito. Apolo ele tinha o poder de lançar pragas. Satanás ele tem esse poder de lançar pragas, se não criado, pelo menos criado pelo próprio homem. Essa pandemia que está existindo aí, quem sabe? Quem é que sabe? Penso eu que já é algo que Deus está querendo nos falar conosco, que os fins estão próximos. Mas quando? Não se preocupe com o tempo, se preocupe com o que Deus está te ensinando e com o que Deus quer falar contigo. E o que Ele quer falar contigo é o seguinte: ouve o que o Espírito traz às igrejas. Ouve, não tranque o teu coração não. Os Senhor conduz o tema central do livro, a abertura do rolo que contém um plano divino para conduzir o fim à ordem do mundo presente, que está sob o poder do pecado. A soberania e a majestade de Deus e o Cordeiro, que está no tema, são os temas do capítulo 4 e o capítulo 5, continua a predominar aqui. Pois o Cordeiro supervisiona cada um dos 4 selos. E é Deus que autoriza as atividades dos cavaleiros no capítulo 6, versículo 2, 4 e 8. Esses 4 selos resumem os efeitos da depravação total à medida que os cavaleiros tiram as amarras dos pecados mais horrendos da humanidade, a ambição pela conquista, a guerra civil, a fome e a praga, que aí está entrando agora os 4 cavaleiros. O que cada um representa? A ambição pela conquista. O primeiro cavaleiro ele vai descer querendo ser vitorioso, e ele vai ser vitorioso onde? Ele vai ser vitorioso em cima do povo de Deus, dos crentes em Jesus Cristo, aqueles que se renderam, que renunciaram a sua vida para viver a vida de Cristo. Ele vai achar que está sendo vitorioso na vida dessas pessoas, mas na verdade ele se engana. Que assim como Jesus foi vitorioso na cruz, derrotando ele lá, nós seremos vitoriosos, assim como Jesus foi quando ele vier nos matar. Nós seremos vitoriosos, porque nós não estaremos mais esperando nada da terra, e sim algo dos braços de Deus. Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. E quando ele pensa que está sendo vitorioso, na verdade está sendo derrotado. E assim, por meio disso, ele traz uma guerra civil, onde as pessoas vão caçar muitos de nós, vão buscar nós, vão tentar judiar, maltratar. Está escrito aqui, meu irmão, nos 4 selos, só você ler direitinho, você vai aprender. Em meio disso, o terceiro cavaleiro, que é o preto, ele vai trazer fome, tristeza, preocupação, porque a gente não vai ter o que comer, não vai ter remédio para cuidar das coisas. A gente vai estar praticamente abandonado aí. A tristeza que vai haver, porque ele vai trazer isso para nós. E mediante isso, o amarelo, que vai trazer mortes por meio das pragas que nós estamos vivendo e por meio de tantas outras coisas. Aí eu pergunto, mas de novo, já foram abertos os selos? O que você acha? Eu tenho certeza absoluta que nenhum dos selos ainda foi aberto. Sabe por quê? Porque quando o primeiro selo for aberto, o cavaleiro branco já chegou. E esse cavaleiro branco, ele vai vir dizendo que é Deus.
e que o poder está sobre ele. E que, ao contrário que as pessoas pensam, ao invés de ele destruir alguns símbolos religiosos, ele vai construir vários símbolos religiosos para que você possa se render e se prostrar diante desses símbolos aí. E quando você fizer isso, você vai estar automaticamente aceitando a marca da besta. Automaticamente. É por isso que Jesus, ele briga sempre na Bíblia sobre a construção de ídolos, a construção de imagem que representa Deus no céu, Deus na terra, o Deus debaixo da terra. Ele abomina isso. Por quê? Porque vai chegar um tempo que o próprio anticristo vai fazer isso e será muito fácil para aqueles que já fazem isso. E será difícil para nós, crentes em Jesus, ou aquele que crê em Jesus como seu Salvador, se render a estes. Por quê? Porque nós sabemos da verdade automaticamente que quando nós rendemos a isso, nós já estamos entregando a nossa vida a Satanás e desistindo da vida santa por meio de Jesus Cristo. E o que eu ganho com isso? Morte eterna, lago de enxofre. Você que está me escutando, você que está ouvindo isso, passe isso adiante. E na próxima quinta-feira, hoje é terça-feira, na próxima quinta-feira, nós estaremos fazendo mais um estudo sobre o arrebatamento, e eu quero trazer para vocês o tema de Tessalonicenses. Talvez os dois livros, ou o livro que trata da sequência disso aqui. Interessante que eu vou trazer de trás para frente para a gente ver onde é que isso vai dar, tá certo? Estamos estudando, vamos estudar, vamos aprender mais um pouco, e vai chegar um tempo que nossos olhos vão estar abertos, porque a cada dia que passa as coisas têm piorado, têm ficado difícil. Ano passado tivemos rumores de guerra, esse ano temos essa praga que está no mundo inteiro. Quem sabe, os princípios de dores ainda estão por vir, porque talvez ainda não é o começo, é o que eu tenho falado aqui em casa. Jesus não veio ainda e nem vai vir, agora não, mas antes dele vir, vem alguém num cavalo branco dizendo que é ele, e as pessoas vão pensar que é um arrebatamento. Na verdade não é a chegada do anticristo. E se você também não sabe de uma coisa, existe um projeto chamado Bluebeam. Procure aí no YouTube, Bluebeam, que ela tenta representar a aparição de Jesus Cristo em todos os cantos do mundo. Satélites que vão emitir hologramas e sons para tentar enganar até os escolhidos. Isso são coisas que a gente ouve pela internet, não tem base bíblica não. Mas no meio que a gente está, a gente tem que estar atento em tudo aí. Então quero deixar você aberto, com os olhos atentos a respeito disso aí. Ademais, os produtos que nós vivemos e que vivenciamos hoje aqui é sempre o egocentrismo humano que tem tomado frente disso aí. Em outras oportunidades podemos até estudar mais um pouco sobre alguns outros temas. Por exemplo, quem são os 4 animais celestiais? Quem são esses? Quem são as igrejas que Apocalipse está tratando aí? A gente pode até pela frente estar estudando isso aí. Mas hoje, e neste decorrer de semana, nós vamos falar sobre isso aí. Porque eu tenho visto muita gente participando de coisas que não é para participar. Você entende o que sobre ecumenismo? Eu vou deixar essa pergunta para você pensar. Em outra oportunidade eu trago isso também, tá certo? Então, a intenção aqui é da gente tratar sobre o caminho de Cristo. Qual é o caminho de Cristo? Então, com base no que vimos, você ainda tem pensado que o cavaleiro do Apocalipse é Jesus ou que é a besta? A gente vai encerrar com o último versículo que está no capítulo 9 de Apocalipse, e eu queria que você abrisse aí também. Marque a sua Bíblia, por favor. Marque a sua Bíblia. No versículo 11, eu quero te mostrar um outro nome que a Bíblia dá para Satanás, o destruidor, o anjo do abismo, certo? Vamos lá no Apocalipse capítulo 9, no versículo 11. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico era Abaddon e em grego Apollyon.
É muita coincidência existir um deus grego chamado Apolo, e é muita coincidência João, né, falar desse príncipe do abismo chamado Apollyon, ou Apollyon. Em grego isso significa destruição. Satanás quem é? João 10:10 veio para matar, roubar e destruir. Apollyon ou Apolo é o mesmo, e a intenção dele é de destruir. Os dois trazem uma semelhança bem próxima um do outro. Um é um anjo de luz, o outro diz que é o Deus que é do sol, que emite o quê? Luz. Apolo é belo, e a Bíblia descreve Satanás também como belo, se não me engano, Ezequiel 28, como belo, e ele tem poder para fazer o que ele quer para enganar as nações. Príncipe da onde? Príncipe do abismo. Ele está condenado para lá. E a intenção de Satanás é levar todo mundo que ele conseguir levar, que ele conseguir enganar, para levar para lá. Então, o que você tem pensado ainda? Então, quem é o cavaleiro do cavalo branco descrito em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2? Espero que você tenha entendido. O vídeo era para ficar um pouco curto, ficou grande, mas espero que você tenha entendido e que Deus possa ajudar a cada um de nós na orientação divina. Que Deus abençoe e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Se possível, publique, divulgue, compartilhe este vídeo aí para quem você achar que deve ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe a todos.